Os abusadores são possessivos e obsessivos. No fundo, o líder que abusa, ele se acha dono do seu liderado. Então, é como se a pessoa fosse propriedade dele. Então, o líder abusador, ele de todas as formas e obsessivamente, ele protege a sua esfera de controle, não importando quão pequena seja a influência que exerce sobre o outro. Então, a relação dele com o outro é uma relação de possessão, possessividade. O outro é dele. Essa ovelha é minha. Esse discípulo é meu. É meu. Entende? Pertence a mim. Gente, presta atenção numa coisa. Como é que funciona quando uma pessoa, ela nasce numa família? Vamos pensar aqui, presta atenção na família. O indivíduo nasce, o bebê, ele depende completamente da mãe. Não é assim? O bebezinho, quando ele nasce, a mãe pega no colo, o papai depende completamente. Como é que funciona o desenvolvimento normal de uma criança? A criança, até do ponto de vista psicológico, quando ela nasce, até certo alguns meses, a criança ela acha que ela é um corpo só com a mãe. Quando ela começa a pegar o pé, pega aqui, ela está se identificando que ela é alguém distinta da mãe. Então ela diz, eu sou um corpo independente da minha mãe. Com o tempo, o ser humano vai crescendo e os pais precisam ir dando autonomia. Ele vai crescendo e vai dando autonomia. Os pais são líderes, mas vai dando autonomia. Vai infância, adolescência, até que chega um momento em que esse ser, ele tem que partir. Ele tem que ir. Porque se você segura e ele não emancipa, não é igual aquela mãe que pega o filho, ah não, esse aqui tem 1, 2, ah não, esse aqui eu criei, esse aqui é meu, esse aqui é para mim. Não tem caso assim? Um casou e não sei o quê, ah não, mas esse aqui é para mim. Aí fica aquele homem lá dentro de casa, tá, mamãe, dependendo da comida da mãe, do salarinho, do pai, aquela dependência, sabe? Tudo isso, o alto custo disso é que esse filho não vai crescer, não cresceu. Aí vai arrumar um emprego, não consegue porque tem medo, não consegue pegar um ônibus, vai casar, tem medo, você não sabe se vai dar certo, e tem que perguntar tudo à mãe, e aí mãe, o que você acha? E pai, não, aquela, sabe? Jesus, ele pegou os discípulos dele e foi treinando. Primeira etapa do treinamento de Jesus, observem o que eu faço. Eles foram observando. Agora, eu vou dar um pouquinho de autonomia a vocês. E aí Jesus, agora vocês recebam poder e autoridade, mais 1 ano e meio. Agora vocês vão fazendo, eu vou ficar aqui, eu vou fazendo e vocês. E eles saíram, foram fazendo. E aí vinham, dava relatório. Quando chegou 3 anos, Jesus falou assim, ide! Pode ir. Fazer discípulos, porque agora eu vou para junto do meu Pai. Jesus, então, autonomiza aqueles que ele treinou. Esse autor, Eugene Peterson, ele diz uma coisa estranha. Ele diz que o bom líder é aquele que em dado momento a presença dele não é mais necessária. O bom líder é aquele que em dado momento a sua presença não é mais necessária. E foi o caso de Jesus também. Chegou o momento que ele falou assim, bom, o que eu já fiz, está feito. Eu vou para junto do Pai.
vocês agora vão dar continuidade. E agora eu vou cumprir uma outra missão. Está entendendo, irmãos? Mas quando eu e você temos esse espírito aqui, a gente não fala ide. A gente fala assim, ficai. E ai de ti se tu ides. Se tu ides, vai levar uma praga gospel. Se tu ides. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Com todo respeito aqui, porque eu sou um pastor, embora eu não pastoreie uma igreja, mas eu tenho pessoas que eu lidero. Irmãos, tudo isso aqui que eu estou falando, o pastor, o senhor não tem nada disso aqui não? Tenho sim, irmãos, e já tive muito mais, hoje eu tenho, acho que tem menos, eu acho. Todos nós temos um pouco ou muito disso aqui. Lembra que uma das obras da carne é a feitiçaria, lembra lá em Gálatas, e feitiçaria, controle. Então, todos nós temos um lado feiticeiro. Diga para o seu vizinho, você tem um ladinho feiticeiro também, meu irmão. Então, todos nós temos um desejo de controlar. Faz parte da nossa natureza decaída. Então, aí eu estava falando, muitos casos nas igrejas de pessoas amaldiçoadas por líderes. Você sabia que muitos dos nossos líderes no passado eram pais de santo, eram médiuns, eram macumbeiros? Você já viu história? Eu escutava muitas histórias, na época as pessoas vinham, eu fui sair do centro espírita, o pai de santo disse, se você sair, você vai cair de cama, se você sair, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. E muitas vezes esses feiticeiros, pais de santo, muitos se convertem, são colocados em cargos de liderança, mas a feitiçaria ainda os inspira. A feitiçaria ainda está dentro deles, o controle. Porque o que é o feiticeiro? Ele controla. Então, são obsessivos e possessivos. Terceira coisa, os abusadores são egocêntricos. Ego, só tem espaço para um ego, não tem espaço para dois. Então o abusador, ele tem o forte desejo de ser o líder. E ele tende a afastar qualquer pessoa que possa ameaçar a sua posição. Se o bichinho começa a crescer um pouquinho, vai tomar um chibarai gospel. Né? Cresce não, filho. João Batista diz assim, importa que ele cresça. É interessante a liderança de João Batista. João Batista liderou Jesus até certo ponto, porque Jesus saiu da Galileia e desceu para ser batizado e voltou. Ele só veio para ser batizado e voltou, em submissão àquele que veio antes, porque Jesus entendia e respeitava a autoridade de João Batista. Jesus entendia e respeitava o princípio da autoridade. Então ele veio respeitando João Batista, e João Batista o batizou. Agora o líder, João Batista, em dado momento disse, importa que ele cresça e que eu diminua. E esse Jesus, inspirado pelo mesmo espírito de João Batista, treinando os seus discípulos, Jesus disse, importa que vocês façam obras maiores do que as minhas. Mas esse abuso, ele faz o líder se tornar egocêntrico. Quarta coisa, quando nós somos líderes abusadores, nós necessitamos de autoafirmação constante.
No fundo, esse perfil do líder abusador esconde a sua insegurança. Insegurança. É alguém que precisa de um completo controle, porque no fundo se sente inseguro. Quinto lugar, o abusador, outra marca, outro perfil, é que os abusadores são narcisistas e megalomaníacos. O que é narcisista? A história grega diz que Narciso estava olhando um rio, né, e viu a imagem dele, né, e achou tão bonito e que ele caiu e se afogou e morreu. Narcisista é alguém que se ama, né? Megalomaníaco é alguém que tem mania de grandeza. Muitas vezes esse líder está tão embevecido pela exuberância das suas palavras, envaidecido pelo seu próprio sucesso, que nem sequer nota que está ferindo os outros. É o líder autorreferenciado, é o narcisismo religioso. Ele diz: eu sou o cara de Deus. Eu sou a última cartada de Deus para essa geração. Então ele tem essa mania de grandeza. Uma vez eu fui num lugar, irmãos, como é ruim falar da gente, porque a gente não se vê, né? É bom os outros falar da gente, né? Uma vez eu fui num lugar, aí tinha um pastor assim pregando, mas ele foi sendo tomado dessa megalomania. Aí chega uma hora que ele falou assim: e olha, tem outra coisa, anote isso aí. Não está na Bíblia não, mas anote. Aí eu falei: opa, vamos estar inspirado. Então, isso vai enchendo a cabeça do líder. Sexta, o abusador, ele tende a ser paternalista. Ele promove a dependência emocional e espiritual. Ou seja, esse abuso ele surge nessa relação em que alguém carente, em que essa pessoa com essa fragilidade, com essa carência talvez de um pai, de alguém que não deu uma direção, de alguém que não esteve presente, então o abusador chega para assumir essa paternidade. Quando a gente fala paternalismo, é pai num sentido negativo. O paternalista é aquele que pega a pessoa no colo. Às vezes tem que pegar no colo, mas se fica só no colo, não deixa o outro andar, é paternalismo. Muitos de nós, líderes, não estamos formando discípulos, às vezes estamos formando parasitas. Então, essa paternalização, ela vai gerar pessoas que dependem de nós, não de Deus. Gente, olhe bem, isso é grave. Muitas vezes a pessoa lá no passado dependia de um santo, dependia de um espírito, dependia do capeta, agora depende de um homem. Ele não depende mais de Deus. A dependência dele é de um homem. Veja como é que Satanás, ele tem as mais diferentes formas de agir. Ele pega alguém e faz alguém dependente de um santo, depende de um espírito, de uma entidade, de um guia. O diabo também pode fazer você se tornar dependente de alguém. E você não consegue mais ouvir a voz de Deus. E o abusador também não reconhece o seu limite de função e vocação. Como ele tem esse senso de divindade, então ele é tudo. Ele vira sexólogo, psicólogo, consultor financeiro, vira tudo. Amém? Irmão, espero que nenhum pastor me bata aqui. Estou falando para o bem de vocês.
Quais são os métodos de manipulação? Primeiro método é usar a influência. Presta atenção, às vezes o abuso também se dá de modo invertido. Por exemplo, você tem o pastor, mas você tem alguém na igreja que tem influência. Influência financeira, influência espiritual. Então a pessoa ela pode usar da sua influência para dominar o outro. Usa da influência financeira para dominar o pastor. Tem um bom recurso financeiro, a igreja depende daquele valor, é uma igreja pequena, depende para pagar o aluguel, que se perder e tal, e aí a pessoa, bom, o pastor, eu sei que o meu dízimo aqui, então ele se usa da sua influência financeira para manipular o pastor. Se o pastor é fraco, e ele tem esse espírito, então ele agora é o abusador do líder dele. Inverte as funções. Se o pastor não delimita e não é forte, então ele agora, a situação se inverte. Outra marca do abusador, outro método de manipulação, é usar os dons. O ambiente espiritual mais suscetível ao abuso é um ambiente carismático pentecostal. Por quê? Porque é uma coisa que vem muito carregada de espiritualidade. Você já logo dá uma, né? Você já dá uma fechada no olho. Aí o cara, aí é fácil pegar esse cara. Vou chegar na casa dele, é fácil. Vou entregar um mistério. Eis que eu te digo, é eu que te digo. Então, o indivíduo, ele usa dos dons. Ele usa dos dons. Então, as igrejas mais carismáticas são as mais propensas ao abuso. Outra relação que se inverte, muitas igrejas, às vezes, não só têm líderes. Você pode ter alguém que lá no passado ele era chefe de terreiro, se converteu, ainda tem esses dons que ele usa na igreja. Às vezes esses dons já vieram de lá e ele ainda não quebrou isso, está sujo ainda. E aí ele vem para a igreja e começa a operar nos mesmos dons. E são visões, e de repente ele começa a pressionar o pastor. Ah não, o pastor é muito tradicional. E aí sempre tem aqueles irmãozinhos mais fraquinhos, né, que gosta do místico, né? Aí o gnóstico espiritual, aí ele vai pegando esses irmãos, aí ele vai fazendo uma panelinha. Olha, o pastor é muito fraco, o pastor é muito tradicional, o pastor não tem revelação, o pastor não tem visão. E ele vai começando, ali dentro ele vai controlando um grupo, ele vai fazendo aquele grupo baseado nas suas visões, nas suas revelações e tal. De repente, ele impõe o líder. E pode ser o motivo de rachar uma igreja, que foi rachada muitas vezes por alguém que veio da feitiçaria, que tem essa sede de controle, e que impôs o líder, e que conseguiu controlar um grupo de pessoas. Então ele usa os dons, os carismas, como intuito de manipular. Terceira forma de abuso, terceiro método de abuso é o discipulado exaustivo e manipulador. Presta atenção numa coisa, irmãos. Olha para o seu vizinho do lado e diga para ele assim: Deus trabalha no equilíbrio. O diabo trabalha no desequilíbrio. Tudo que é equilibrado, com ordem, com decência. Paulo fala a Timóteo: Deus não te deu espírito de medo, mas de poder, amor e moderação. Paulo fala a Timóteo: seja a sua moderação conhecida de todos.
Mas o diabo ele vai trabalhando o quê? No desequilíbrio. Ele pega uma coisa que seria boa e desequilibra, torce. É como o remédio. O remédio é para curar. Mas se você dá uma dose exagerada, você pode matar. Você pode se suicidar. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um processo discipulado, eu faço parte de um grupo de discipulado de pastores. O discipulado é essencialmente importante. Jesus trabalhou pela via do discipulado. Se você notar estatisticamente, 80% do tempo de Jesus, ele só gastou com aqueles 12. 20% a sobra ficou com a multidão. Os 3 anos dele não foi para a multidão. Isso aqui, ó, Jesus tinha. Ele pegava os 12 dele, levava para um canto. Tinha parábolas que ele citava para a multidão e só interpretava para o grupinho dele. Agora, você pode, tendo em vista a legitimidade do discipulado, usar isso para adoecer pessoas, para controlar pessoas, para manipular pessoas, para se assenhorar de pessoas, para dominar pessoas, para abusar de pessoas, para ser Deus das pessoas. E não deixar que elas dependam de Deus, mas que elas dependam de você. E você acaba assumindo o lugar de Deus na vida delas. E você produz dependência emocional, surdez espiritual e religiosidade. Exclusivismo. O abusador ensina que a sua igreja, o seu lugar, é melhor e que os outros são menos espirituais. A pessoa é ensinada que a sua igreja é a única com a visão do reino de Deus e não um dos tantos propósitos de Deus nessa terra. É o único lugar. Então, esse exclusivismo também é uma forma de abuso. Outro método de abuso, evidentemente, é usar a Bíblia. Satanás usou também a Bíblia. É usar a Bíblia fora de contexto. Você pega textos e você começa a articular em cima dessas passagens e através delas nós vamos então justificando a forma em que a gente vai estabelecendo o abuso. Medo. Medo e culpa. Quando o líder procura alimentar o medo nos membros em relação à sua pessoa e autoridade, pode-se manipular uma audiência pela culpa. Por sermos todos nós seres inadequados, que sempre podemos melhorar algo, somos facilmente pegos por esse tipo de mensagem. Um tipo de teologia que responsabiliza o ser humano por todas as dificuldades pelos quais ele passa. Por exemplo, o pastor profetizou que ano que vem a igreja terá 10 mil membros. E se ela não atingir, é porque tem pecado no meio do povo. Então pode-se usar o recurso da culpa, que é uma outra forma de se abusar e manipular. E o último é a chantagem espiritual. Então a pessoa pode ser amaldiçoada, a pessoa humilhada, a pessoa pode ser taxada de rebelde. E você vai, mas vai sem a minha bênção. Olha, Deus vai te colocar no leito, ou literalmente eu te amaldiçoo. Está entendendo? Uma aluna minha estava me falando que uma irmã chegava para ela, entregava a profecia e tal. Uma vez ela falou, não, assim, não há. A primeira vez que ela disse, não, eu não acredito assim, não, mas é Deus. Não, mas não acredita não? Então eu te amaldiçoo em nome de Jesus. Então, o indivíduo, se ele pega alguém fraco,
essa chantagem de caráter espiritual pode surtir sérios efeitos e transtornos. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quais são as distorções teológicas que favorecem o abuso? Primeiro, o pastor como intermediário entre Deus e os homens. O dominador, ele se torna, no fundo, um rival de Deus. E ele leva a pessoa a depender mais dele do que Deus. Então é aquela história do cara que lá no passado era o São Jorge, agora é o pastor Jorge. Olha, pastor, é Deus no céu, o Senhor na terra. Não é assim? Então, o indivíduo ele começa a ter uma dependência e essa pessoa, então, ela começa a se tornar um rival de Deus. Tem um amigo pastor, um pastor lá de Vitória, que ele chegou para um líder desse, que ele estava vendo que estava uns negócios meio esquisitos, e falou assim: ô, meu irmão, ele é meio doidão, né? Ele falou: cuidado aí, rapaz, o que é? Você vai acabar colocando um chifre no noivo, hein? Ele falou: o que é isso? Ué, você está aí tomando a noiva para você, vai colocar, está colocando um chifre no noivo. Ele é meio doido, mas no fundo, colocar chifre no noivo é estranho, né? Mas o que o abusador faz? Ele pega para ele. Ele é um rival do noivo. Ele pega a noiva para si. Então ele se coloca como esse intermediador. Outra distorção teológica que favorece o abuso. O mito do pastor perfeito. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando eu era novo convertido, há 22 anos atrás, quando eu me converti, eu cresci na igreja presbiteriana e a gente aprendia, né, que o pastor é o anjo da igreja, o pastor é o anjo da igreja, e eu tomava esse negócio de anjo da igreja num sentido muito literal da palavra. E eu tinha uma admiração muito grande por aquele líder, como tenho até hoje. Aliás, na nossa última formatura agora em Vitória, a gente formou lá a nossa 29ª turma, ele foi o orador da nossa turma. Foi uma honra muito grande, uma bênção muito grande, ter lá o meu pai na fé ministrando lá para nós nessa formatura. Mas eu tomava essa ideia do pastor como anjo da igreja, no sentido tão literal, que um dia, eu tinha uns meses de crente, estava tendo um retiro, e quando terminou a palestra dele, as pessoas saíram, né, como um lugar como esse aqui. E aí eu fui no banheiro. Irmãos, quando eu chego no banheiro, quem eu topo lá dentro do banheiro? O meu pastor. Irmãos, quando eu vi ele lá dentro do banheiro, eu falei assim: o sangue de Cristo tem poder. Mas eu tomei um susto, que eu assim, na minha ingenuidade, eu achei assim estranho ver o meu pastor no banheiro. Ficou esquisito o pastor ir no banheiro. O pastor é anjo, anjo é sexuado e tal.